Meu povo, tudo bem? Muito bom dia para vocês, hein? Bom domingo. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e eu devo ser um dos últimos deles a falar sobre Brasil e Uruguai. Então, como eu sei que vocês já escutaram muita coisa e eu assisti o jogo e depois assisti o pós-jogo de forma completamente legalizada em programas de televisão do Brasil, no YouTube, né? Tinha forma de assistir realmente, assistir o jogo aqui na TV da Espanha, Movistar. Então eu também já escutei muitas boas análises. Eu quero acrescentar aqui algumas coisas sobre a eliminação do Brasil. Eu não acho que o Brasil jogou mal. O Brasil jogou razoavelmente mal, porque o Brasil jogou bem defensivamente. Se você joga mal contra o Uruguai, que vocês aí do outro lado vão concordar que hoje deve ser a melhor seleção sul-americana, que melhor está jogando, se você joga mal contra o melhor time sul-americano, você vai perder. E o Brasil não perdeu, o Brasil empatou, o Darwin Nunes teve uma chance, o Rafinha teve outra, cada um teve uma oportunidade, então acho que o Brasil jogou bem defensivamente e jogou muito mal ofensivamente, o que é para mim o grande defeito da seleção do Dorival. Eu tive nos dois jogos que a seleção fez aqui na Europa, né? Contra a Inglaterra e Espanha, fiz vídeo dos dois jogos direto do estádio para vocês e falava sobre a capacidade do Brasil de roubar e de contra-atacar e que eu achava que o Brasil se sentiria desde o início mais confortável nesse tipo de cenário. Que o Brasil rouba a bola e contra-ataca. Contra o Uruguai não teve tanto roubo de bola assim. O Uruguai não permitiu que o Brasil atacasse. O Uruguai fez o dobro de faltas do que ele está acostumado, do que é a média dele nessa competição, nessa Copa América. Mas o que me preocupa mais da seleção brasileira é que os 4 jogos de Copa América, e se a gente pegar até o amistoso antes contra os Estados Unidos, e assim, menos contra o México, porque foi time reserva, mas também contra a Espanha e a Inglaterra, o jogo nunca foi o que o Brasil queria que ele fosse. Talvez contra a Inglaterra. Só naquele primeiro jogo que o Brasil queria se fechar, atrair a Inglaterra. A gente está vendo na Euro, né? Tá na semifinal, mas é um time completamente que não sabe atacar. E a partir dali o Brasil roubava e contra-atacava. Roubava e contra-atacava. O Brasil fez 1-0 no segundo tempo, mas no primeiro já podia ter feito 1 ou 2 gols. Desde então, até no empate contra a Espanha, o jogo é o que a Espanha queria que fosse. Alguns erros individuais levaram a que o Brasil fizesse gols. E também toda essa trajetória nos Estados Unidos, com um bom tempo de preparação, tá? O Dorival, os jogadores se reuniram 2 de junho. A gente foi eliminado para o Uruguai no dia 6 de julho. É mais de um mês, cara, dá para se preparar. 2 amistosos, 3 jogos de primeira fase, o jogo contra o Uruguai foi o 6º jogo nos Estados Unidos. Claro que não é tempo suficiente de chegar no nível de preparação que tem o Uruguai, que tem a seleção da Colômbia, que dá 27 jogos sem perder, é evidente que não. Mas alguma coisa deveria ter sido vista. E para mim, esse é o principal. Porque perder para o Uruguai, eu vou tentar mostrar para vocês aqui com o campinho magnético e com alguns frames do jogo, perder do Uruguai poderia acontecer, poderia não acontecer, tanto que foi para os pênaltis. A questão é, Brasil e Costa Rica, primeira rodada. Costa Rica toda fechada, linha de 5, é difícil de atacar. Olha aí as Eslováquias, as Eslovênia da vida, como acabam tendo até uma vida longa na Euro. É muito difícil para todo mundo atacar a linha de 5, mas o Brasil atacou mal. Já falei que congestionou o lado do Vinícius, tem que isolar o Vinícius, tem que fazer a bola chegar rápido nele, não conseguiu. Contra o Paraguai, o Brasil jogou bem. Eu também mostrei aqui como o Paraguai defendeu extremamente mal. As linhas num bloco que não era nem muito fechado e nem que pressionava a saída do Brasil. O Brasil saía com conforto, com tranquilidade. A defesa muito aberta, permitindo um contra um do Vinícius. Foi um jogo muito plácido. Foi um bom jogo que o Brasil soube. Assim, o Brasil teve mérito. O Brasil soube explorar que o Paraguai jogou mal. E depois contra a Colômbia, apesar do Brasil ter saído na frente e poder ter feito 2-0 se o pênalti em cima do Vinícius fosse marcado, em qualidade de jogo, o jogo da Colômbia encaixou muito mais do que o jogo da seleção, né? A Colômbia jogou mais bola do que o Brasil, em chances criadas e tal, a Colômbia foi melhor do que o Brasil. E contra o Uruguai, de novo, o Brasil atacou mal. Em algo que eu até falei aqui com vocês, eu acho que na sexta-feira, respondendo perguntas, que eu achava que iria acontecer. Eu sabia, e todo mundo sabia, o que o Uruguai ia fazer. Eu não sabia muito bem o que o Brasil queria fazer. Porque quando você tem o Marcelo Bielsa como técnico, você contrata um estilo de jogo que você está contratando um técnico e um estilo de jogo. E quase que uma filosofia, uma poesia também, né? E todo mundo sabe que o Marcelo Bielsa faz marcação individual, que os caras mordem e fungam o cangote, no mau sentido, porque tem fungada no cangote, acabou. Fungam o cangote do adversário o tempo inteiro e que querem sair jogando tocando, que querem ocupar o campo de ataque do adversário, querem atacar de forma agressiva e defender de forma super agressiva. Então, isso já era esperado do Uruguai. A questão é que o Brasil não conseguiu se adaptar a esse tipo de jogo. E existem algumas plataformas de jogo, existem algumas formas de jogar contra times que fazem marcação individual,
que são bastante conhecidas e que o Brasil fez 2 ou 3 vezes. Inclusive, fez muito bem na principal jogada do Brasil no jogo, que foi a finalização do Rafinha, que o Rocher pegou muito bem. Olha como que ofensivamente o Brasil vai mal na Copa América. O Brasil foi o 8º em finalizações médias por jogo, em números absolutos vai ganhar de quem fez 3 jogos, né? Só o 8º em finalizações por jogo. 8º em finalizações no gol também, então né, a qualidade das finalizações. Pode ter que não chutasse tanto que o adversário estava fechado, mas que chutasse dentro da área, nem isso foi. Só o 8º em grandes chances criadas, é o mesmo parâmetro das anteriores. O 6º em gols marcados, ao lado do Equador, pode ser o 6º, pode ser o 7º ali, são 2 seleções empatadas. E depois eu peguei aqui 2 estatísticas que eu achei curiosas. O Brasil fez, em média, 13 faltas e meio antes desse jogo, fez 15 nesse jogo, e o Uruguai tinha uma média de 13 antes dessa partida e fez 26 contra o Brasil. O Uruguai tinha, eu acho que um plano muito claro de vamos marcar individualmente, é um risco muito grande que a gente corre, porque os jogadores saem das suas posições, mas se passar a bola, não passa o cara. Não fazemos prisioneiros, não vamos especular com marcação. A entrada do Nandes em cima do Rodrigo é brutal, é um absurdo que tenha que ter ido para revisão, é um lance talvez fácil de expulsar a olho nu, mas o plano do Uruguai era ser agressivo para roubar. Se não roubasse, falta tática, 1 milhão de falta tática se fosse necessário, e que a partir dali o Brasil não construísse as suas jogadas. Eu acho que eu vou mostrar primeiro num campinho magnético e depois com os frames do jogo para explicar o que eu quero passar para vocês. Eu só devia ter me preparado antes, porque eu coloco aqui uma... Tá aqui. Tudo improvisado, gente, vocês não reparam a bagunça não. Vou mostrar para vocês, porque eu coloco uma capinha de celular embaixo, uma caixinha de celular embaixo, para ter um pouco de perspectiva aqui. Olha só, cá estamos, né? Os verde-limões somos nós, os azuis são eles. Aqui é mais ou menos como os times jogam, né? Um 4-2-3-1 da seleção, um 4-3-3 do Uruguai. Primeiramente, por que eu acho que o Brasil atacou mal? O Uruguai vinha fazer as perseguições aqui na seleção brasileira, normalmente com a ideia de sobrar um zagueiro. Araújo no Endrick, ou quando o Endrick caía para cá, Matias Oliveira no Endrick e sobrava o Araújo. O Gart em cima do Paquetá, De La Cruz no Bruno Gomes, do outro lado o Valverde em cima do João Gomes, do Bruno Guimarães, perdão, do outro lado o Valverde em cima do João Gomes. De um lado Pelistri, do outro lado o Araújo atacante, evidente, o Darwin Núñez no meio dos 2 zagueiros, lateral esquerdo o Matias vinha no Rafinha, lateral direito Nandes no Rodrigo, o homem livre era o zagueiro, o homem livre do Brasil podia ser um zagueiro ou podia ser o goleiro. Qual que é, o que fez o Brasil, e eu vou mostrar depois ali também com os frames do jogo, no lance que o Rafinha ataca bem. O Brasil puxa seus jogadores para cá, tira um pouco essa marcação do Uruguai para ter um zagueiro de sobra, para que não tivesse, para que o Brasil tivesse mais um homem livre, para que tivesse que saltar o Gart mal aqui em cima do Bruno Guimarães, para que fosse um zagueiro em cima do Paquetá, outro em cima do Endrick, e que sobrasse esse espaço aqui, ó. Quando o Alisson sai jogando aqui para o Paquetá, ele dá a casquinha para o Rafinha puxar aqui, e depois vem o zagueiro do Uruguai, e o Endrick está aqui puxando esse zagueiro também, e esse é o lateral, o Nandes, que faz a cobertura para o Rafinha não finalizar bem. Essa jogada tinha que ter sido repetida 20 vezes no jogo. Que o Brasil puxasse muitos jogadores para cá, que concentrasse o jogo aqui, e que aqui tivesse 1 contra 1 desses jogadores. Eu respondi uma pergunta na sexta, por que o Rafinha não joga de meia na seleção? Porque para atrair e jogar a bola longa, o Brasil poderia ter Vini, Rodrigo, o próprio Endrick para fazer isso, e você não precisaria que fosse esse meia, que o Rafinha já fez isso no Barcelona, a fazer esse movimento de receber bola nas costas, né, do zagueiro, porque você está fixando laterais e zagueiro com seus outros atacantes, e o meia pode fazer isso. Ou o meia pode puxar, como puxou o Paquetá, para que o jogador entre em diagonal. O que o Brasil fez no lance do Rafinha é perfeito, é muito bom, é um tipo de jogo que eu vi aqui o Barcelona fazer várias vezes com o Lewandowski fazendo esse papel de vir, entrar lá minimal, e olha que o Barcelona nem tem jogadores de características, para o Ferran Torres, que é um atacante assim, para o que é nível Barcelona, para um clube médio talvez, mas que é o único jogador também que recebe bola no espaço, ele e Rafinha,
O Barcelona nem tem tanto características de fazer isso, e eu vi aqui o Barcelona do Xavi fazer isso uma porrada de vezes. E o Manchester City contra o Arsenal, eu vi o Mansur falando isso depois no Sport TV, o Manchester City contra o Arsenal fez isso também quando o Haaland puxava para que viesse zagueiro com ele, para que o Arsenal viesse buscar e que sobrasse espaço para o De Bruyne correr, em um 4-0, um 4-1, que o Manchester City fez no Arsenal 2 temporadas atrás. O Manchester City chegou a ganhar do Arsenal com 30% de posse de bola. E por que isso daqui não é uma jogada difícil? Porque o Marcelo Bielsa está há 40 anos treinando um time de futebol, gente. A gente sabe que os times do Bielsa vão subir e vão marcar aqui. Que você não crie um dia antes, tudo bem assim, com 1 milhão de treinos vai mais fácil, mas que um dia antes no treino dá para preparar essa jogada, dá para preparar, vamos atrair o Uruguai para cá e a partir daqui vamos fazer. E se o Uruguai não morde a isca, se o Uruguai está com a marcação encaixada e tem um zagueiro do Uruguai sobrando, tem que ter, quem é que vai ser o homem livre aqui? Bruno Guimarães, porque se subir, João Gomes. Tem que ter um homem livre. Tem que ter um homem livre. Se alguém saltar no Alisson, o Marquinhos tem que estar livre. E aí depois a marcação vai encaixando, mas você tem que estar sempre procurando um homem livre. Então se o Uruguai não morder a isca, não desencaixar e não ficar 1 contra 1, nem lembro quem é de quem aqui. Se não ficar esse 1 contra 1 aqui, desses dois com esses dois, para abrir esse espaço, se vai sobrar um zagueiro, tem que ficar alguém no Endrick. Então o 8 está livre. E se esse cara vem no 8, o 3 está livre. E aí quando o 3 receber a bola, alguém vai saltar no 3. Aí o 6 vai ficar livre. Aí quando saltar no 6, o 8 vai ficar livre. É assim que você constrói. Por que os times jogam desde atrás? A famosa saidinha que no Brasil a gente fica falando. Por quê? Porque você está procurando um homem livre para jogar. A marcação está toda encaixada, alguém tem que estar livre. Se você vai ter um cara na sobra, esse cara está aqui só ilustrativamente, né? O cara não vai ser um idiota de ficar aqui porque você vai abrir espaço para impedimento. Está aqui. Se você vai ter um defensor na sobra, você vai ter um atacante livre. E o futebol é um jogo de atração. Você usa a bola para atrair como uma miragem, para gerar jogadores livres e gerar espaços. Se todo mundo sobra encaixado 1 contra 1, quem que é o homem livre? Goleiro. E aí você vai jogar com o goleiro? Vai. Porque aí o goleiro vai ver um movimento que vai acontecer e no momento que acontecer o movimento, você vai lançar a bola para ter uma casquinha e ter uma infiltração do Rafinha. Então é um jogo de espaço, né? Que a gente está vendo isso aqui, é ocupação de espaços. E tempo. A gente precisa ver qual é o tempo que vai acontecer um movimento que o Paquetá vai sair daqui, vai puxar para cá para receber, que o Endrick vai puxar esse zagueiro para cá. Neste tempo, você gerou esse espaço. E nesse espaço, você vai atacar o Uruguai. Eu já vou colocar direto na tela para vocês o frame disso daqui para vocês verem. Eu estou buscando aqui no tablet enquanto eu já coloco para vocês que estão vendo na edição. Olha aí, ó, 34 minutos e 37. Saltou um zagueiro Saltou um atacante, né? O Darwin Núñez saltou no Alisson, então poderia ter sobrado o Militão, mas pelo corpo do Darwin Núñez ele está bloqueando esse passe no Militão. É uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco o Endrick fazendo. Olha aqui, ó, o Paquetá e o Endrick no círculo central com os 2 zagueiros do Uruguai. Porque olha a quantidade de jogadores, é porque no frame não dá para ver, que o Brasil tem. Dá para ver lá em cima o Arana, aqui embaixo os 2 volantes do Brasil, aqui embaixo também vai estar o Danilo, vão estar os 2 zagueiros. Então tem 6 jogadores do Brasil no terço de campo do Brasil. E se o Uruguai está marcando individualmente, meus amiguinhos, também tem 6 do Uruguai. Então o outro lado do campo está despovoado. Quando o Paquetá dá muito bem essa casquinha, olha como a bola sobra para o Rafinha, que ele vai muito bem em fazer esse giro, antecipar. O Rafinha, eu sei que o que brilha mais aos olhos é o drible, é quando você pega a bola, pedala, vai para 1 contra 1, mas esse movimento, e por que o Rafinha é o melhor jogador do Brasil na Copa América, eu acho que é, porque ele lê muito bem o movimento que tem que fazer, na hora que tem que fazer, passou pela mão do Bielsa, acho que o Xavi também ajudou bastante o Rafinha por aqui, de entender os movimentos, o timing, o domínio orientado, e aqui ele já domina muito bem girando, que vai gerar depois a situação que ele vai chegar muito perto do gol do Uruguai e vai finalizar de direito, o Rocher vai fazer uma boa defesa. Com 2 minutos de jogo, tem uma outra parecida, ó. Isso aqui já está com um frame que o Endrick está pegando e girando, está em cima do Matias Oliveira. Olha como está todo mundo individual também, ó. Os azuis estão todos em cima dos jogadores do Brasil. De La Cruz e Valverde estão aqui no... Isso me parece que é o Bruno Guimarães e do outro lado o João Gomes. Mas está individual, né? Não sei se são exatamente esses jogadores pela qualidade da imagem. O Endrick gira e ele vai sofrer a falta, que é o que eu falava. O Uruguai não permitiu que o Brasil jogasse.
Então aqui a falta já está marcada, o Endrick já está até de pé, mas olha o espaço que tem, que o zagueiro que foi buscar o Endrick deixou. E toda hora que fosse buscar o Endrick, haveria esse espaço para o Brasil jogar. É que o Uruguai sabia também que ia deixar, e por isso o Uruguai queria fazer as faltas táticas, para que o Brasil não aproveitasse. Mas se a jogada é rápida, o Uruguai não alcança os jogadores do Brasil para fazer a falta tática, e se faz uma falta em velocidade já mais para frente, que poderia gerar mais cartões para os jogadores uruguaios. Foi um lance aproveitado. E olha como o Danilo aqui ainda está pedindo calma pro Alisson. Ó. O que eu acho que está errado o Danilo nesse caso, tá? Eu não estava lá para ver se havia um outro espaço melhor para jogar do que esse no Endrick, mas aqui me parece que esta jogada, que foi feita aos 2 minutos e 52 e aos 35, deveria ter sido feita mais vezes. E eu procurei e não achei essa jogada feita mais vezes. Outra coisa é que o Endrick não teve um bom aproveitamento, já vou colocar na tela também para vocês verem. Deixa eu puxar para mim de novo e depois eu volto pro campinho. Vocês estão muito tempo sem me ver e eu sei que vocês ficam com saudade. Então eu vou colocar o Endrick, acho que aqui, né? Eu coloco normalmente aqui. Os números do Endrick, 17 toques na bola é muito pouco. Deixa eu abaixar isso aqui também, porque senão fica poluída a tela. 17 toques na bola é muito pouco do Endrick. Ganhou 4 de 10 duelos no chão, sofreu muito com uma marcação que dobrava, que triplicava em cima dele. E quantas bolas ele perdeu? Perdeu 11 de 17. Cara, o Endrick perdeu muitas bolas. Porque estava muito isolado na frente, o Brasil estava muito distante, porque nessa marcação individual, normalmente, onde tinha sobra era na posição dele, então era ele, um zagueiro e depois mais um, fora que os meio-campistas do Uruguai depois se juntavam para roubar a bola. Então, isso aqui não é nenhuma crítica ao Endrick, tá? É normal que perca muita bola um atacante nessa condição que ele jogou, e era um jogo realmente muito difícil, muito incômodo para ele, e que ele não foi bem, né? Um jogador de 17 anos, é normal que contra os adultos ainda tenha dificuldade. O que eu gostei muito do Endrick foi a personalidade, de não se esconder, de continuar tentando, de apesar da truculência dos uruguaios, porque não foram minimamente corteses com os brasileiros. Ele levantava e continuava. Então, essa personalidade, daqui a pouco, quando ele tiver mais experiência, mais leitura e tal, essa personalidade que eu acho que pode fazer ele diferente dos outros. Eu vou voltar para o campo. Eu vou mostrar os frames e depois eu vou para o campinho tático, para mostrar onde eu acho que o Brasil foi bem. Porque nem tudo foi mal. Defensivamente, acho que o Brasil fez um bom plano. O Uruguai é um time que faz muitos gols, que ataca muito bem e que o Brasil evitou bem. Olha aqui, ó, 5 minutos de jogo. O Endrick marcando o Ronald Araújo e perfilado o corpo dele para impedir o passe para o outro zagueiro. Nisso ele está marcando 2 jogadores, o que está com a bola e o passe no outro jogador do Uruguai. 4-2-3-1 do Brasil, aqui a gente vê o 2 e o 3, né? Os 4 estão lá atrás. Então aqui o Brasil está impedindo que o Uruguai jogue por dentro, né? Tá aqui João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá bem fechados por dentro, impede muitos passes do Uruguai por dentro, vai obrigar o Ronald Araújo nesse lance aqui a se desfazer da bola, tentar uma bola longa para o outro Araújo do outro lado e o passe não vai sair. Aqui com 8 minutos tá parecido o Brasil, olha, os 4 ali atrás, 3 atacantes do Uruguai, né? Aqui está o Araújo mais por dentro, Darwin Núñez entre os 2 zagueiros, lá em cima o Pelistri, tá passando aqui o Matias Vinha pela esquerda. No meio campo aqui tem uma linha de 3 e o quarto jogador aqui me parece que é o Paquetá, tá um pouco mais em cima do Ugarte. E lá em cima o Rodrigo fechando, que seria um 4-4-1-1 aqui. Simplesmente porque esse 1, que é o Paquetá, salta no volante. E o Endrick está perseguindo o zagueiro, porque ele estava marcando entre o Matias Oliveira e o Araújo. Ele bloqueou o passe no Araújo, ele deu campo para o Matias Oliveira foi conduzindo para uma rua sem saída. Essa bola aqui eu não sei se o Endrick rouba ou se ele faz a falta, mas o ataque do Uruguai de novo não dá em nada e o Brasil vai empurrando o Uruguai para o lado do campo. É melhor empurrar para o lado do que empurrar para dentro. Lá elezinho. Porque pelo lado tem mais chance da bola sair para a lateral, esses campos dos Estados Unidos são uma porcaria porque eles não têm nem o tamanho que eles deveriam ter, tem menos espaço para jogar. E pelo lado você fica mais longe do seu gol, perto de jogar a bola para a lateral que não vai ter perigo, ou de roubar essa bola porque vai ter menos espaço para se jogar. Tem um outro lance desse, olha, com 10 minutos aqui é a mesma coisa, Brasil todo muito bem fechado por dentro e só os zagueiros com liberdade. Aqui de novo vai pegar o Matias Oliveira, de novo não vai ter o que fazer e de novo não vai fazer nada. Outra vez aqui, ó, Brasil muito fechado, Ronald Araújo com a bola, não tinha o que fazer, nessa bola aqui ele volta a bola pro Matias Oliveira. Então, voltando aqui para mim, foi bem o Brasil para se fechar. Poderia ser uma marcação à frente, agressiva, como, por exemplo, quase resultou num gol do Brasil, que tem uma roubada de bola, o Endrick passa ela pro Rodrigo, pro Rafinha, não sei, que não consegue finalizar. Poderia, eu até gosto mais. Existem 2 fases de marcação, né? Uma que você começa marcando lá na frente, seu adversário te vence essa primeira marcação, você volta,
fica todo atrás e passa a jogar na defesa, o que o Brasil fez bem. O que o Brasil fez bem na era Dorival até agora, né? Tirando contra a Espanha, que realmente a Espanha, por ter muito drible, Pelistri e Araújo do Uruguai são muito melhores correndo do que quando eles precisam fechar, driblar e tal, não são jogadores tão completos assim como o Brasil encontrou Lamine Yamal e Nico Williams, olha o que eles estão fazendo na Euro. Naquele jogo o Brasil teve mais dificuldade marcando atrás, porque tinha muito drible e bons movimentos do outro lado para gerar boas condições para que a bola chegasse nesses jogadores. Mas tirando isso, o Brasil defensivamente é um bom time. A partir daqui, defender, ok, é meio bom jogo contra o Uruguai, atacou muito mal. Né? Eu vou voltar aqui para o campinho só para mostrar isso que eu estava falando para vocês, da forma do Brasil se defender. Agora é o Brasil que vai jogar na defesa, o Uruguai se armando no 4-3-3. E o Brasil 4-2-3-1, né? Então o que o Uruguai tentava fazer é abrir muitos laterais, os zagueiros aqui, e o Gart, De La Cruz e Valverde nem se colocam em uma linha muito parecida. Então o que o Brasil fazia, e aqui como os ímãs são muito grandes para esse campinho, mostra bem o que são os campos dos Estados Unidos também, os laterais ficam mais fechados. Esse enorme congestionamento por dentro, para obrigar que os zagueiros saíssem com a bola, e aí o Endrick vinha perseguir, o Paquetá que perseguiu o Gart, né? O Endrick perseguiu os zagueiros, para que jogasse eles para o lado do campo, ou aqui, ou com o Araújo aqui e o Endrick atrás dele aqui. Então, esse setor de marcação do Brasil foi bem, estava bem fechado e tal. O Uruguai não conseguiu circular a bola rápida de um lado para o outro para que ela chegasse aqui, e o Uruguai nem faz tanto isso de rodar a bola, tanto assim, para que atraísse os jogadores do Brasil para cá, e que essa bola fosse girada para o outro lado para pegar em situação de 1 contra 1 aqui, isso não aconteceu hora nenhuma, o Uruguai atacou quase nada, só aquela cabeçada do Darwin Núñez. Então, para se fechar no 4-2-3-1 e quem ia ser os jogadores livres e para onde que o Endrick ia empurrar esses zagueiros que estavam livres para armar o jogo, foi bem o Brasil. Isso aqui foi uma coisa que o Brasil fez realmente bem durante todo o jogo contra o Uruguai. A questão não é essa, a questão não foi se defender, esse meio jogo do Brasil foi bom, por isso o jogo foi para os pênaltis, por isso o Brasil acho que sobreviveu tanto. A questão é que atacou mal quando o Uruguai fazia as perseguições individuais e continuou atacando mal depois que teve um jogador a mais, que o Brasil praticamente não criou, finalizou 2 vezes, uma delas na própria falta, e acho que foi a tônica do Brasil do Dorival Júnior. Eu estou tentando trazer pontos positivos e negativos para mostrar que acho que realmente tem os dois lados da moeda e que se fosse tudo muito ruim, o Brasil tinha perdido do Uruguai, tinha perdido da Colômbia e alguma coisa o Brasil fez bem nesses jogos. Mas para mim o saldo é muito negativo, tá? Eu não sei o que o Brasil está construindo. Esse para mim é o principal problema. Eu não sei ao que o Brasil quer jogar. Quando o Brasil vai jogar contra o Uruguai, contra a Colômbia, eu vejo o que esses times querem fazer. Eu não sei, e já são os 2 jogos da Europa mais os 6 jogos dos Estados Unidos, já são 8 jogos, que eu não entendo o que o Brasil está buscando em um jogo de futebol. Qual que é a tática, qual que é a estratégia, como vamos vencer, como vamos defender, tudo bem. Como vamos atacar, eu ainda não tenho muito claro. A não ser entregar a bola para os jogadores de lado de campo, quando o Brasil está propondo, né? Aqui eu mostrei aqui 2 situações de bolas longas, que para mim são boas situações, mas que deveriam ter sido utilizadas mais vezes. Mas quando o Brasil está fazendo o famoso ataque posicional, quando o adversário está todo atrás e o Brasil está jogando, eu não entendi o que o Brasil quer fazer, a não ser entregar a bola para os atacantes e que eles tenham liberdade para 1 contra 1. Só isso. Liberdade para 1 contra 1 para o Vinícius contra o Paraguai foi muito bem. Contra a Costa Rica melhorou quando entrou o Savinho no lugar do Rafinha, porque o Savinho tem mais 1 contra 1 do que o Rafinha, então para entregar a bola para um ponta e falar, resolve aí meu garoto, o Savinho vai fazer isso melhor do que o Rafinha. Quando você tem um time estruturado para aproveitar outras coisas, o Rafinha pode te dar, em outras situações, coisas diferentes do Savinho, mas para 1 contra 1 o Savinho é melhor. E para jogar sem um centroavante, o Rodrigo, que fez uma Copa América muito discreta, atrair muito pouco, gerar pouca superioridade no meio, né? Porque se você tem um atacante e... Vou até mostrar isso para vocês verem de novo. Mostrar um pouquinho de ataque posicional do Brasil na Copa América. Se você tem um atacante que vai sair da área, você tem que aproveitar ele no meio para gerar superioridade em cima dos seus adversários, e o Brasil fez muito pouco isso. Então,
O Rodrigo é um 9 aqui, né? Se ele vai ficar na área, se você vai jogar com um atacante de área, o que ele vai te dar de bom? Ele vai fixar os dois zagueiros. Então, outros jogadores vão ter mais espaço porque vai ter um cara ocupando dois caras. Se esse cara é móvel para sair da área, o que ele vai ter de bom? Ele vai puxar zagueiro com ele. Na hora que ele sair, o zagueiro vai ter a dúvida se sai junto e se abre esse espaço. O Brasil aproveitou isso contra o Paraguai. Ou se o zagueiro não sai nele, e aí você tem 4 contra 3 no meio. E aí situações você vai tocar, não sei o que, esse aqui vai aparecer livre. Se esses dois perseguirem aqui, esse daqui vai ficar livre. Então, esse mecanismo do falso 9, o que é um falso 9? É o cara que vai jogar nessa posição e que ele vai gerar dúvida se ele é desse daqui ou se ele é desses daqui. Então, em alguns momentos, ele vai sair, vai puxar o cara com ele, aquele gol do Vinícius contra o Bayern de Munique atrai o zagueiro e entra ele próprio no espaço, ou ele vai abrir um espaço para um outro jogador, ou a defesa não vai se desfazer, vai continuar com uma linha, e esses caras vão perder utilidade, porque eles vão ficar ali, sendo que aqui você tem 4 contra 3. Também não se viu isso na Copa América, né? Então, para mim é negativo o saldo do Brasil. Não sei o que o Brasil está construindo, talvez esteja e eu não tenha visto, mas eu não sei como o Brasil quer atacar. E o Brasil normalmente vai ter que atacar os seus adversários. E quando, hoje em dia, contra-atacar é conseguir roubar a bola e que o adversário esteja lá na frente, que você rapidamente saia da marcação. Também não vi isso contra o Uruguai nem contra a Colômbia. Então, para mim, o saldo é negativo porque o Brasil perdeu uma Copa América, poderia perder ou ganhar. Eu acho que era muito importante ganhar, pela moral, para tirar essa mochila pesada, essa pressão em cima dos jogadores. E se não ganhasse, que alguma coisa fosse construída. Acho que não foi. O plano do Brasil com Endrick, Vitor Roque aparecendo, é jogar a Copa do Mundo sem um 9? Acho que não. Acho que o plano do Brasil na Copa do Mundo é ter um 9. Então você não construiu nada na Copa América, porque você jogou 3 dos 4 jogos sem um 9. E acho que só jogou o Endrick por uma força da natureza, que o Vinícius Júnior foi uma circunstância, que o Vinícius Júnior foi suspenso. Senão não jogaria com 9 também contra o Uruguai. Então você não construiu uma forma de atacar, você não ganhou para tirar a pressão, e o Brasil, nas eliminatórias que vão voltar em setembro, tem que praticamente começar do zero de novo, porque o que nós estamos querendo fazer, que bom, não teve encaixe, os caras estão melhores, tentamos, erramos e os caras se aproveitaram disso para vencer. Não foi. Um time que se fechou bem e que atacou muito mal. Então, para mim, o saldo é bastante negativo da Copa América, porque eu não acho que nenhum passo foi dado. Acho que o Brasil competiu relativamente bem em alguns momentos. Os dois adversários que taticamente estão mais bem trabalhados e que tecnicamente têm condições jogaram ou igual ou melhor do que o Brasil. E não sei o que a gente está querendo fazer. Então, para mim, é negativo o que o Brasil fez na Copa América. É isso, meu povo, quase meia hora, hein? Falei, os programas de televisão às vezes têm 1 hora, para 4 ou 5 pessoas falarem, eu sozinho falei meio programa. Ainda bem que o YouTube é meu. Amanhã eu volto com Café com Beckler falando da Euro, dos confrontos das quartas e já projetando as semifinais para vocês da Eurocopa por aqui. Beijo, gente. Se você chegou até aqui, curte, porque você assistiu meia hora disso, você deve ter gostado, e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Valeu, gente. Tchau.